de ensino, tá? Que a gente chama de PEI, que é muito individual, gente. Eu tô dando dicas aqui falando de coisas muito genéricas, tá? Muito amplas. Cada criança é uma criança, então daí a gente vai ter que ir conhecendo cada criança, tá? Normalmente quem faz esses planos de ensino individual é a pessoa responsável pelo setor de atendimento educacional especializado da escola, né, que é chamado de AEE, né, e que tem toda uma proposta de sala de recursos. Então as crianças às vezes podem ser chamadas pela professora do atendimento educacional especializado para irem num contraturno, né, para a sala de recursos, onde ali também vai ser dado todo um apoio extra para a criança, para que ela possa ir desenvolvendo as suas habilidades, tá? Então, temos essas questões. Ainda é bem utópico, né? A gente sabe que não são todas as escolas que têm isso, que as escolas têm, principalmente as escolas municipais e estaduais, né? As escolas públicas têm muita dificuldade nessas questões, mas tem uma grande movimento, assim, e muitas pessoas se esforçando para que se consiga isso aí, tá? E a gente tem que estar sempre exigindo e sempre falando, né? E falando com os nossos governantes para que as crianças sejam bem assistidas dentro das escolas, tá? Sei que não é a realidade que a da maioria, que é muito difícil, mas tá lá, gente, é lei, tá? A gente tem direito, as crianças com autismo têm direito, e a gente tem que brigar pelos direitos deles, ok? Então, que a gente... Então, essa questão do PEI, por quê? O que vai acontecer? Como a criança autista ela é muito literal, ela vai ter bastante dificuldade nas questões de interpretação de texto e principalmente de interpretação de enunciado, agora já falando das crianças um pouquinho maiores, tá? Então as coisas precisam ser muito objetivas para ela. Não adianta você colocar lá uma proposição, né, de exercício que diga para ela que ela tem que fazer muitas coisas, né? Numa mesma sentença, ter vários comandos de coisas que ela tem que fazer, ela não vai conseguir. Porque ela tem aquela questão lá, né, de memória de trabalho. Então, para ela, isso é muito confuso, né? Então, talvez eu precise pegar aquela mesma questão e dividir em várias outras questões, em várias perguntas diferentes. Talvez essa criança ainda não esteja conseguindo me dar aquele conteúdo que eu tô trabalhando com o restante da turma. Mas talvez, mas eu vou dentro daquele conteúdo, o que ela pode me dar, né? Então, por exemplo, se eu tô falando lá do relevo em geografia, do relevo né, da região nordeste do nosso país, tá? Enfim, se essa criança já consegue me trazer que a região nordeste tem o estado do Ceará e que a capital do Ceará é Fortaleza, ela já tá trabalhando a região nordeste. Então, uma parte o relevo da região nordeste do país, eu já tô trabalhando a região nordeste, né? Ela já tem. Então, a gente precisa organizar isso, gente. Eu tenho que falar mais rápido, menos coisa. Porque o nosso tempo tá voando aqui e eu tenho um monte de coisa para falar para vocês ainda, porque é um assunto inesgotável esse. Então, assim, tem que cuidar dessas questões. Então, e coisas muito abstratas. Por exemplo, procure as palavras que iniciam com a letra F. Procure, gente. É procurar. A criança não sabe o que ela tem que fazer. Tá, ela achou, e daí? Ela vai levantar da mesa da classe e vai sair caminhando? Porque ela não consegue entender essas questões metafóricas, essas questões assim, né? Procure é muito vago, né? Então, marque um X.
faça um círculo. E aí você pode usar até um exemplo, você pode colocar lá na sua questão o X, né? Desenha o X junto, faz o círculo, faz um exemplo, porque isso vai facilitar a aprendizagem dela, tá? Então, são algumas dicas assim que, né, às vezes pra gente cuidar como faz um enunciado. Essa criança vai ter muita dificuldade de fazer interpretação de texto, né? Porque ela tem essa dificuldade comunicativa. Então, a gente vai ter que ensinar, talvez a gente tenha que usar uma questão que eu vou entrar agora, que são imagens. As crianças com autismo têm muito mais facilidade de se organizarem visualmente, tá? Porque é mais concreto do que através das palavras, tá? Então, assim, organizar uma rotina para essa criança, né? Nas séries iniciais, assim, e na educação infantil, um pouco mais fácil. A educação infantil até usa bastante essa questão da organização da rotina visual. Mas, e às vezes ali no iniciozinho, nos primeiros anos das séries iniciais, algumas escolas acabam usando também. Mas se não tenho para turma inteira, se é difícil para fazer para turma inteira, tentem fazer para pelo menos para essa criança, tá? Uma rotina visual. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, mais ou menos do que eu tenho, né? Então, assim, a criança vai chegar na escola, ó, tem uns cartõezinhos assim, ela vai dar oi pros amigos, né? Então, ela sabe que quando ela chega na escola, ela precisa dar oi pros amigos. Aí, depois, ela vai fazer, sei lá, fila com a professora, né? Então, isso aqui é uma antecipação que os pais podem fazer em casa para a criança já chegar mais organizada na escola, tá? Então, aí ela chegou na escola, e ela já chegou, ela já fez a fila, ela já tá chegando lá na sala de aula, tá? Então, chegou lá na sala de aula. Aí, o que ela tem que fazer nessa sala de aula? Aí você pode organizar o que vai ter nessa aula. Ah, sei lá, vai ter uma roda onde todo mundo vai ouvir a professora, tá? E é importante, gente, para a criança que está sendo alfabetizada, tá? E já desde antes para a criança, né? A questão de já tendo essa coisa de ter contato com as letras, enfim, né? Ter sempre escrito o que é junto, tá? Então, não deixa só a imagem, coloca escrito também o que é, tá? Né? Então, quando a gente vai... E aí, ir fazendo essa rotina. E daí vai ter aula... Opa! Desculpa. Aí vai ter aula de informática nesse dia, né? Então, a criança vai lá e vai sentar no computador, porque vai ter aula de informática. Aí, depois vai ter um horário de parquinho. Gente, parquinho para eles é ótimo. Lembra que eu falei lá do transtorno de processamento sensorial? Lembra lá do parquinho, tá? Lembra dos pezinhos lá que dá para colocar no colo. Então, enfim, tá? Então, aí eu tenho lá essa questão das rotinas. Então, manda pro parquinho, né? Vai ter o parquinho. Aí eu posso também fazer visualmente o que essa criança pode fazer antes e depois, né? O que é regra, né? Então, lá, as nossas regrinhas, né? Precisa levantar a mãozinha para poder falar. A gente não pode falar, sentar a mãozinha ali, né? E eu posso mostrar o que a gente não pode fazer, tá? E aí, se eu coloco alguma coisa que marca, tipo um X vermelho, como é o caso aqui, ele ajuda bastante, porque ele é muito visual, tá? Então, abusem dessa questão visual, porque facilita bastante, assim, para eles entenderem o que vai acontecer e para dar uma previsibilidade, porque essa questão dessas mudanças repentinas para eles é complicado. E quando você dá uma previsibilidade do que vai acontecer depois, isso ajuda muito eles, a criança conseguir se organizar, né? Então ela já prevê como aquilo vai acontecer. Então, sei lá, no amanhã a gente vai ter a visita aqui na escola de um palhaço, porque é o dia do palhaço. Então a gente já pode prever isso antes para a criança. Olha, amanhã vai ter o palhaço vai vir aqui, porque ele vai fazer um monte de coisas pra gente, e aí, enfim, né? E aí já traz uma imagem no dia seguinte. Isso tudo facilita. Passeio escolar, sabe? Se os pais puderem antes
ou leva naquele lugar antes, ou ou entra no Google, gente, pega uma imagem do lugar e mostra para a criança antes.